galera, vamos fazer uma questão do caderno de natureza do Enem, cor amarela, ok? Questão 98. Visando explicar uma das propriedades da membrana plasmática, fusionou-se uma célula de camundongo em uma célula humana, formando uma célula híbrida. Em seguida, com o intuito de marcar as proteínas de membrana, 2 anticorpos foram inseridos no experimento. Um específico para as proteínas de membrana do camundongo e outro para proteínas de membrana humana. Os anticorpos foram visualizados ao microscópio por meio de fluorescência de cores diferentes. Então aqui eu vou ter um esquema, tá? Primeiro foram retiradas, né, células dos camundongos. Então aqui eu tenho uma célula do camundongo e aqui uma célula humana, certo? As proteínas que eu tenho no camundongo, essas proteínas vão ser diferentes, apresentar funções diferentes do que as minhas proteínas, como humana, tá? E aí eles tiveram, né, os cientistas, as cientistas também tiveram a ideia de usar um marcador, tá? Que é isso aqui, ó, por meio de fluorescência, para saber a diferença, porque depois a gente vai ter a fusão, né? Então a gente juntou essas duas células, ok? A do rato e a da célula humana. E aí nós tivemos uma célula híbrida. O que é célula híbrida? É quando eu tenho 2 materiais genéticos de espécies diferentes e eu junto esse material, certo? Que é exatamente isso que eu fiz. Peguei a célula do camundongo, peguei a célula humana, juntei, tá? E aí, essas pessoas, elas inseriram anticorpos, tá? Esses anticorpos, eles vão se ligar com as proteínas receptoras, certo? Então, eu vou ter aqui, por exemplo, os anticorpos dos camundongos, ok? E os anticorpos do humano, certo? Então, esses anticorpos aqui, eles vão estar responsáveis por se ligar às proteínas receptoras da outra espécie. Pensem comigo, tá? Eu sou um receptor de proteína do camundongo, ok? Mas eu também tenho anticorpos, que são os responsáveis pela defesa do meu corpo. Os anticorpos estão ali, passeando, bem felizes, e aí eles começam a perceber que tem alguma coisa estranha, diferente nessa célula. E daí eles pensam: nossa, mas essa proteína eu não conheço, eu nunca te vi aqui. E aí a proteína diz a mesma coisa. E ele pensa: ah, você quer invadir o meu organismo? Não mesmo. Aí o que eles fazem? Esses anticorpos, eles vão atacar a proteína da célula humana, certo? Os anticorpos dos ratos. E também vice-versa. Os anticorpos da membrana humana vão ficar contra as proteínas do camundongo, ok? Lembrem que tudo está marcado, certo? E aí tá, aí fizeram a incubação, né, a 37 graus Celsius, deixaram lá por um tempo, aí pegaram essa célula, colocaram no microscópio. Aí eles viram que essas proteínas, elas se misturaram. Vocês perceberam aqui que logo no começo nós tínhamos uma divisão, certo? Aqui do lado direito eu tenho as proteínas humanas, certo? E aqui do esquerdo eu tenho as proteínas do camundongo. Só que passou 40 minutos, estava tudo misturado nessa célula. O que será que aconteceu? Vamos dar uma olhada nas outras possibilidades da questão, né? Que são as alternativas. Vamos dar uma olhadinha. A mudança observada na etapa 3 para a etapa 4, que é a etapa em que a célula ela está dividida, né, do lado esquerdo as proteínas do camundongo, direito humana, e a etapa 4 é quando junta tudo. Do experimento ocorre porque as proteínas, está perguntando, as proteínas é que fazem alguma coisa para isso acontecer, ok? A. Movimenta-se livremente no plano da bicamada lipídica. B. Permanecem confinadas em determinadas regiões de bicamada. C. Auxiliam no deslocamento dos fosfolipídios da membrana plasmática. D. São mobilizadas em razão da inserção de anticorpos. E. São bloqueadas pelos anticorpos. Tá, primeiro, eu vou cortar as alternativas que não tem possibilidade de ser, tá? Por exemplo, E.
são bloqueadas pelos anticorpos. Primeiro, se essas proteínas fossem bloqueadas pelos anticorpos, a gente não teria o caso da mistureba dessas proteínas, que é na última etapa, tá? Elas iam continuar no mesmo lugar, ok? Direita humana, esquerda camundongo. Então, não é alternativa E. Alguma coisa aconteceu com essas proteínas que elas saíram do lugar. D. São mobilizadas em razão da inserção de anticorpos. Tá, eu vou pular essa alternativa, tá? Auxiliam o deslocamento dos fosfolipídios da membrana plasmática. Vamos falar um pouquinho sobre a membrana plasmática? Então, na membrana plasmática, eu vou ter uma estrutura denominada de uma bicamada fosfolipídica, ou seja, eu vou ter vários fosfolipídios, que são essas bolinhas aqui com essas perninhas, certo? Não vou fazer todas as perninhas porque, né, demora muito. E aqui eu vou ter uma proteína, ok? Essa proteína, ela vai ser responsável pela passagem de água, ou passagem de sal, enfim, de hormônio. Ela vai ser responsável por sinalizar alguma outra célula se alguma coisa estranha estiver acontecendo, certo? Então tá, eu tenho essa camada, né, essa membrana plasmática, que vocês precisam levar em consideração em que os fosfolipídios, eles apresentam estruturas diferentes, certo? Com polaridades diferentes, tá? Essa estrutura aqui, ela é uma estrutura hidrofílica, ou seja, que adora a água, certo? E aí, nessa cauda aqui, nós temos uma região hidrofóbica, que evita a água, não gosta, não se mistura, certo? Só que esses fosfolipídios, eles não são estáticos, tá? Eles fazem algumas movimentações, como por exemplo, eles giram essa cabeça, certo? Às vezes fazem um movimento de flip-flop, que é bem raro, né? O fosfolipídio que está aqui em cima vai para baixo, assim, vice-versa. Mas não só os fosfolipídios fazem esse processo, as proteínas também fazem isso, ok? As proteínas, elas trocam de lugar, elas podem vir para a direita, podem ir para a esquerda, pode ficar no mesmo lugar também. Então, elas vão mudando de lugar e aí a gente vai ter o famoso modelo de mosaico fluido. A nossa membrana plasmática, ela não é estática, então ela vai ter uma movimentação de mosaico fluido, certo? Então, ali na D não está correta, são mobilizadas em razão da inserção de anticorpos. Não, as proteínas e os fosfolipídios, eles se mexem independente da presença de anticorpos ou não, ok? Então, C. Auxiliam no deslocamento dos fosfolipídios da membrana plasmática. Não, as proteínas não facilitam nada, elas simplesmente se mexem, ok? E os fosfolipídios também. A proteína não vai depender do fosfolipídio para se mover, e nem vice-versa, ok? D. Permanecem confinadas em determinadas regiões da bicamada. O que é confinadas? É eu prender essa proteína no mesmo lugar onde ela está, que não é isso que aconteceu, galera. As proteínas se mexeram, certo? A. Movimentam-se livremente no plano da bicamada lipídica, que é exatamente isso tudo que eu expliquei para vocês aqui, certo? Que a proteína, ela vai se mexer sim, ela vai se locomover, ok? Então, nós ficamos com a alternativa A. E eu também quero falar uma coisa muito importante para vocês. Sigam a Aula Livre em todas as redes sociais para ficar por dentro, né, de todas as novidades. E também clica no sininho do YouTube, porque assim você vai receber todas as notificações e não vai perder nenhum conteúdo aqui nosso, ok? Até a próxima, então. Tchau, tchau!